Graças a Deus, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, e é um prazer imensurável ter você aqui conosco neste canal. Fico muito feliz porque no vídeo passado eu pedi para vocês comentarem e dizer de onde é que vocês são e realmente repercutiu, hein? Teve muita gente dizendo aqui de que cidade, né, tá falando. O que eu me lembro de cabeça aqui, por exemplo, é de uma senhora que disse que era de Caxias do Maranhão. Então, um abraço para a senhora aí. Se eu não me engano, ela tem um canal de crochê. Olha só que interessante, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês e vamos para a lição, tá? Então, dando continuidade aqui às videoaulas semanais da Escola Bíblica Dominical, né, terceiro trimestre de 2023, classe adultos. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? E chegamos na lição de número 8, que tem a data de 20 de agosto de 2023, com o tema transgênero. Que transrealidade é essa, afinal de contas, tá? Então, antes de aprofundarmos aqui na lição, continuando, você pode comentar aqui de que cidade você está falando, qual é o seu nome, se apresente aí para mim, como eu me apresento aqui para vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, o YouTube te avisa, tá bom? Além disso, você deixar aquele like, comentar, compartilhar, porque aí você está me ajudando a expandir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. O texto áureo da lição, pessoal, diz assim, ó: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a mulher, e serão ambos uma carne, tá? A verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, ok? Ponto final, não tem conversa fiada não. Biologicamente definida, tá? Conforme o sexo divinamente criado, tá? A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 2, do versículo 7, aí dá um salto lá para o versículo 18 e o verso 25, tá, pessoal? Os objetivos da lição aqui, primeiro é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, tá, pessoal? Eu sei que é um tema assim complicadíssimo, tá? Porque, por exemplo, não sou tão velho assim, né? Mas antigamente a gente nem ouvia se falar nessa questão aí, para você ver que o tempo, né, ele vai se modernizando e vai aparecendo uma porção de coisas que vem atrapalhar, né, que vem querer degrinir a forma como Deus projetou as nossas vidas, né, como é que a gente tem de ser. Então Satanás ele sempre vai procurando artimanhas para tentar deturpar a criação de Deus, tá? Então, aí vai falar de identidade de gênero, cisgêneros e transgênero, tá? E transgêneros e sexualidade. O segundo é reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero, tá, pessoal? Como a constituição biológica, a constituição moral e a constituição da sexualidade. Terceiro é elencar os efeitos da ideologia transgênica, tá? Que dentro desse conceito tem a depreciação da heterossexualidade, tá? Construção de narrativas e linguagem neutra. Tá? Então a introdução aqui da revista diz: biblicamente os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, pronto, que foi como Deus criou, tá? De conformação heterossexual. Gênesis capítulo 2, verso 24, tá, pessoal? No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas, tá, de sexualidade, dentre elas a transgeneridade, tá? Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, tá? Gêneros e efeitos da ideologia transgênera, tá? Transgênero, né?
Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Tá? Tópico primeiro, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Tá? Então, nesse tópico, o comentarista ele vai explicar aqui que o fenômeno da transgeneridade, tá, pessoal, abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Ponto 1, identidade de gênero. Eu sei que para muitos isso daí é complicado entender, principalmente para nossos alunos mais, como dizia um pastor amigo meu, da melhor idade, né? Que é a melhor idade mesmo, né? Então vamos lá. O gênero identifica os seres equívocos, tá? Do sexo masculino e feminino. Não o bastante, tá? Na década de 70, as feministas usavam o termo gênero, tá? Para diferenciar do sexo anatômico. As ciências não biológicas, tá? As ciências sociais não biológicas passam a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo, tá? Então, assim, eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Vejam só, né? Então, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, né? Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais, tá? Impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual, tá, pessoal? Então, vejam só. Quando Deus criou o homem, tá, e a mulher e estabeleceu a vida sexual do casal por meio da ordem, o que disse lá em Gênesis, quando Deus criou homem e mulher? Perdão. Ele disse, frutificai e multiplicai-vos, não foi isso? Gênesis capítulo 1, verso 28. Então, não havia, preste atenção aqui, pessoal, não havia sociedade para impor tais papéis sociais que eles alegam agora. Tá? Então, por isso, é uma falácia desse ativismo defender que a relação sexual entre macho e fêmea é algo imposto pelo contexto cultural. Se não tinha, né? Na criação, né? Contexto cultural e social. Quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. Então não vem com essa conversa fiada, porque crente que lê Bíblia não cai nessas armadilhas aí, tá? Então, nessa ideologia, o termo gênero não é usado para determinar o sexo masculino ou feminino de acordo com o sexo anatômico. Assim, enfatizam que o gênero, né, e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, validando desse modo qualquer comportamento sexual. Agora você me responde e comenta aqui. Quando nasceu o seu filho aí, você pai, você mãe, que o médico, quando vocês fizeram o ultrassom, tá? Vamos bem antes, quando vocês fizeram o ultrassom, que o médico conseguiu visualizar lá o órgão genital da criança. O que foi que ele falou para você? O que determinou? Se ele viu ali o piu-piu do menino, né, ele disse, é um menino. Se ele viu ali, um termo aqui bem descontraído, né, se ele viu a perereca da menina lá, o que ele disse? É menina, não é isso? Então, é dessa forma que Deus define o sexo através do órgão sexual. Nasceu macho e fêmea, e ponto final, não tem conversa. Ponto 2, cisgênero e transgênero. Tá? Então, nos estudos de gêneros, tá, pessoal? Dois termos são usados, tá? Cisgêneros e transgênero. Cisgênero, tá? Se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem, tá? Transgêneros ou
disforia de gênero, tá? Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, o indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher. Ou que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. Deu para entender? Então são pessoas que alegam ter nascido no corpo, pasmem aí, no corpo errado, e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Vamos lá. Então, em outras palavras, eles afirmam que Deus, é isso mesmo que você está pensando, eles estão dizendo que Deus errou na criação do ser humano. O mesmo Deus que afirmou depois de ter criado macho e fêmea, que era muito bom, tá? Gênesis 1, capítulo 31, tá? O pecado trouxe tamanha distorção, tá? Que o ser humano criado para adorar e servir ao Senhor passou a viver para satisfazer seus mais pecaminosos desejos, não se importando com a verdade de Deus, tá? Gênesis 6:5. O movimento social é de representatividade, tá? Que palavra difícil. Desse grupo é chamado LGBTQIAPN+, tá? Então essa cosmovisão pessoal, é complicado essa sigla aí. Então essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, tá? Então aqui a identidade de gênero não está vinculada ao sexo biológico. Existem pessoas cisgêneras, tá? Que têm gênero e sexo de nascimento em concordância. E pessoas transgêneras cujo gênero é diferente do sexo de nascimento. Isso é destacado pelo movimento LGBTQIAPN+. Tá? Ponto 3. Transgêneros e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, vamos lá, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, normal. Aí, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, tá? Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, tá? Assexuado, quando inexiste atração por gênero algum, tá? Pansexual, quando a atração não depende de gênero, tá? Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino, tá? Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente, tá? Em todo tipo de relação sexual. Eu não sei se eu explico aqui a sigla desse LGBTQIAPN+. Deixa eu ver. Tá, vamos lá, eu vou explicar aqui rapidamente. Por exemplo, o L, o que significa o L? É lésbicas, tá? Eu ia aprofundar aqui, mas não, vou falar logo só o que significa cada um, tá? Então, o L é lésbica, tá? O G são os homossexuais, né, os gays, tá? O B significa bissexuais, o T significa transexuais, tá? E o outro T também significa os travestis, né? O que é queer, que eu não sei se está certa a pronúncia, tá? Mas pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade, tá? Impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros sem necessariamente concordar com tais rótulos. Vejam só. E os intersexuais, tá? Pessoas que possuem variações biológicas não binárias, tá? E assexuais, tá? São pessoas com ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual, tá? O P é o pansexual, pessoas que possuem atração sexual por pessoas independentemente do sexo ou gênero das mesmas, tá? Não binárias, o N, né? Não binárias, pessoas que não se identificam no padrão binário de gênero, tá? E o mais, ele é utilizado para incluir, tá, outros grupos e variações de gêneros e sexualidades, dado
que a sigla está em constante mudança. Todo o tempo está mudando, porque sempre surge aí alguma coisa fora do padrão, tá? Por assim dizer. Vamos lá, então a orientação sexual ela é determinada pela identificação de gênero e pela atração que a pessoa sente, independente do sexo biológico, tá? Que Deus estabeleceu. Isso leva a diversas categorias de orientação sexual, incluindo heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual e pessoas não binárias. Tá? Tópico 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero, pessoal. Tá? Então, nesse tópico, o comentarista ele vai reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Por que reafirmar? Porque nas 2 aulas anteriores, se você perder alguma, volte lá que tem uma playlist aqui no canal, tá bom? Terceiro trimestre de 2023. Você vai nessa lista aqui e você revê as aulas anteriores, tá? Porque aí sempre é uma continuidade, na verdade. Cada aula, ela continua a partir da que terminou, tá bom? Então, ele vai reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero, tá? Ponto 1. A constituição biológica. Então, vamos lá. Então, do hebraico, Adam, né? É que eu me lembrei do He-Man, que era Adam no desenho, tá? Mas vamos lá, do hebraico, Adam. O homem foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, tá, pessoal? Macho e fêmea, Deus fez desde o início. Nossa declaração de fé, quando o autor diz nossa declaração de fé, ele está falando da declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Se você não tem pesquisa aí, dê uma lida, que você tem muita coisa importante lá, tá, pessoal? Então, nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, tá? Desculpa, errei, tá, pessoal? Ele não está falando da nossa declaração de fé. Ele está falando... não é declaração de fé, mas pautado na Bíblia, claro, tá bom? Então, uma física, corpo, e 2 imateriais, tá? Espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é invólucro, tá? Ou seja, aquilo que envolve das partes imateriais, tá? O gênero desse corpo é determinado pelo sexo da criação geneticamente determinado, homem ou mulher, ponto final, tá, pessoal? Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY, tá, determinam o sexo masculino, ou seja, macho, tá? E o XX, tá, determina o sexo feminino, ou seja, fêmea. Então, essa questão do sexo ser definido pelas características orgânicas do corpo, cromossomos, tá? É tão bem definida na biologia que mesmo depois de 100 anos, se forem encontrados fragmentos de um esqueleto humano, por exemplo, por meio de um exame, é possível, tá, saber se aquele fragmento é de uma mulher ou de um homem, sem a necessidade de verificar os órgãos genitais, já que estes já não existem mais, ok? Então, são algumas coisas, tá, pessoal, que... Peraí, que tá me atrapalhando aqui alguma coisa, só um minutinho. Pronto. Já ajeitei aqui, tá, pessoal? É porque eu tô, pessoal, na verdade, meio improvisado, que tá tendo uma reforma aqui em casa, tá bom? Então é por isso que às vezes está meio escuro, tá muito claro, tá? Então, mais brevemente vai melhorar aqui a fotografia dos vídeos, tá? Continuando, então aqui, tá, pessoal, de acordo com a criação divina, o sexo biológico é determinado geneticamente pelos cromossomos, resultando, tá, em 2 gêneros. XY determina o sexo masculino, ou seja, é macho, e os XX determina o sexo feminino, ou seja, é fêmea. Ponto 2. A constituição moral. O homem ele foi criado entre 2 aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus, tá? Entretanto,
O pecado, pessoal, corrompeu a moralidade do gênero humano, tá? Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados, tá? Segundo a semelhança moral original. Por isso que a gente precisa se converter, tá? A gente precisa aceitar Jesus, precisa nova vida, tá? Por isso que a gente precisa se batizar quando der, né? Porque não vou entrar nessa questão, mas aí o batismo significa morte e ressurreição, tá? Morrendo para o mundo, vivendo para Deus, é nova vida, é novo andar, são novos olhares, tá? Então, por isso que muda, eu vou ler para vocês aqui, Efésios capítulo 4, versos 22 e 24 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis, tá? Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, tá, pessoal? Então, a moralidade bíblica, tá, tem um propósito claro, que é ajudar as pessoas a cumprir o plano original de Deus para a humanidade, tá? Ela não é aleatória, tá? Mas um guia para nos tornarmos o tipo de pessoa que Deus planejou, tá? Então, a ética cristã considera os fatos da biologia como quando a vida começa, tá? Ou seja, na fecundação ou a natureza da sexualidade, ou seja, diferença de sexo e reprodução, respeitando o propósito natural da natureza e do corpo, tá? Então, essa renovação é o que? É a obra do Espírito Santo, que opera interiormente, tá? E promove a santificação do espírito, da alma e do corpo, tá? Então, assim, aos salvos, tá? A Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, tá? Então, desse modo, as práticas sexuais ilícitas, tá? São proibidas, pessoal. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, tá? Então, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 ao 20. Vou ler para você. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá? Então, o pecado ele corrompeu a moralidade humana, mas por meio da obra do Espírito Santo, os crentes podem ser renovados à semelhança à moral original de Deus. Tá? Portanto, práticas sexuais ilícitas, tá, pessoal, são proibidas, tá? Pois a imoralidade sexual afronta o corpo, que é morada do Espírito Santo, tá? Ponto 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, tá, pessoal? Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Isso mesmo, não é, sabe, o homem ter a sua esposa e ter amantes e por fim, não é nada disso. Mesma coisa vale para a mulher, tá? É uma só carne, vocês casarem é um para o outro, tá? Não existe essa possibilidade, tá? Os que fazem isso, infelizmente, irão pagar um alto preço, porque Deus não concorda com isso, tá? A Bíblia nos ensina a não fazer esse tipo de coisa. Vamos lá. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus anunciou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Então, o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização ali conjugal e na procriação da espécie. Ou seja,
o sexo, eu não vou aprofundar nisso aqui, tá, pessoal? Porque tá falando da questão de gêneros, tá? Mas, abrindo parênteses aqui, a sexualidade do casal, ela tem que ser prazerosa para ambos, tá? Não pode, é que eu sou meio vergonhoso, não sei como falar isso, mas vamos lá, mas não pode, depois do ato, né? O homem tá felizão e a mulher triste pro outro lado, tá? Não, tem que ser prazeroso pros dois, tá? Ah, como é que a gente faz isso? Conversa entre vocês dois, tá? O que um gosta, o que o outro gosta, e aí determina se isso vai ser prazeroso para os dois, tá bom? Quem sabe um dia passando o helicóptero nesse momento. Quem sabe um dia, né, se eu não faço um vídeo aqui falando especificamente sobre essa questão da sexualidade do casal dentro do casamento, lógico, tá? Eclesiastes 9, versículo 9 diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, tá? O Salmo 127, do verso 3 a 5 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, a união monogâmica, tá, pessoal? Apenas um cônjuge, pelo amor de Deus, tá? E heterossexual, não homossexual, tá? Ou seja, é heterossexual, macho e fêmea, tá? Configura o modelo bíblico de sexualidade, tá? Então, não tem conversa, pessoal. Eu tenho amigos homossexuais, tá? E eu respeito eles, tá? Eles me respeitam, tá? Às vezes a gente conversa, tá? Leva algumas ideias, mas eles sabem, eu deixo claro que eu não posso concordar com a prática, tá? É diferente. Agora, isso não quer dizer que eu não posso tomar um café com ele, conversar. Então, isso daí, tá? Se tem algum cristão, por exemplo, me diz uma coisa, tá? Deixa eu abrir outro parênteses aqui. A Bíblia diz ir de pregar o evangelho. Se você se priva, se você vive em quatro paredes, como é que você vai ganhar essa pessoa para Cristo? Se a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos inimigos, tá? Que a gente tem que amar as pessoas, tá? Então, se tem algum crente que repudia, tá certo, no sentido de não concordar com a prática, mas no sentido de que, por exemplo, eu vou numa rua, vem uma pessoa homossexual ali, ou lésbica, seja lá o que for, e aí eu vou me esconder, ir para o outro lado da rua, eu viro a cara, pelo amor de Deus. E você precisa aproveitar a oportunidade, passar ali e dizer: bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, querido, bom dia, querido. Então, só bom dia, né? Para não confundir, tá? Mas esse é o papel do cristão. Você não precisa concordar com a prática, mas você não precisa também xingar, tá? Porque eles fazem isso. Infelizmente, não são todos, mas muitos deles fazem isso em relação aos evangélicos, tá? E tá errado também, ok? Agora, eu conheço muito deles também que não, entre eles mesmos, tá? Tem muitos que não concordam com que um grupo lá fazem, né? Tipo, eu vi um vídeo numa igreja, em frente a uma igreja Assembleia de Deus, foi no Quai, se eu não me engano, eles dançando, repudiando, subindo na grade da igreja, balançando, fazendo gestos obscenos. Então, pelo amor de Deus, né? Então, quando se quer respeito, você precisa dar respeito, né? Então, nesse caso, eles deram um péssimo exemplo, tá, pessoal? Mas a discussão é mais profunda a esse respeito, mas a gente tem que fazer a nossa parte, amar o ser humano e não concordar com a sua prática, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 3 ao 4, diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então, maridos e mulheres, conversem entre vocês, tá? Chega a um acordo, tá? E, deixa eu abrir um parênteses. Gente, aconteceu isso. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Por exemplo, vamos fazer uma campanha aqui
de 7 dias de oração, jejum e abstinência sexual, tá? Minha querida irmã, deixa eu falar uma coisa. Se o seu marido não é crente, não faça isso. Por quê? Porque ele não vai entender, tá? Mesmo a gente sendo cristão, né, a gente já não entende, né? Chega no momento do fogo, né? A gente quer mesmo, tá? Imagine o que não é cristão, ele não vai entender. Eu já vi isso acontecer e a irmã foi acusada pelo marido, que não é cristão, tá? De ter caso com o pastor, de ter caso com alguém da igreja, tá? Então, vigia, a Bíblia diz, ó, vigiai e orai. Não diz orai e vigiai. Por que vigiai está em primeiro? Porque a gente, além de orar, precisa vigiar. Tá? A gente precisa vigiar. Então, o não crente, ele não vai entender essas coisas. Então, a melhor coisa que você faz é não faça. Tá? Deus não vai te condenar por causa disso. Tá? Então, continuando aqui, desse modo, no plano divino, o sexo, tá? O gênero e a sexualidade não são meros estereótipos, tá, pessoal? Ou seja, ideias preconcebidas, tá? De construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados, tá? Então Deus criou a sexualidade para ocorrer entre homem e mulher, pessoal, em uma união monogâmica. O que é isso? É um homem, uma mulher, ou seja, um casal, não pode haver uma terceira pessoa, tá? Mesmo amante, tá pronto, aí você entende. E heterossexual com propósito de realização conjugal e procriação, tá? Então, a sexualidade ela está biologicamente relacionada ao sexo e gênero determinados por Deus, tá? Tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. Nesse tópico, o comentarista ele vai elencar aqui os efeitos da ideologia transgênica, tá? Ponto 1. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade, tá, nas escrituras é heterossexual. Ponto final, não tem acordo. Tá? Você que é crente, você não pode concordar com outras formas de forma alguma. Ou você é crente ou não é, meu companheiro. Tá? Você tem a Bíblia como seu manual, única regra de fé e prática, e ponto final. Tá? No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Tá? Em 91, o termo heteronormatividade, tá, passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Tá? É uma proposta da doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio, tá, do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já tá, é um termo doutrinador, tá, pessoal? É um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros, tá, de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, tá? Então, o que esses ativistas não entendem é que não se trata, pessoal, de um sistema opressor, mas sim do manual de funcionamento estabelecido pelo Criador. Deus criou com um propósito. Aqueles que se negam, tá, a entender isso e defendem o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, tá? E com que elas, como elas quiserem, tá? Estão resultando no que a Bíblia chama de entendimento cego. É isso mesmo. Então, não pode um cego guiar outro, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Então, perdão? Então existe uma pressão ativista na desconstrução da orientação sexual bíblica heterossexual, tá? Usando o termo heteronormatividade para criticar a ideia de que a relação entre homem e mulher é a única forma válida de relacionamento. Isso tem levado a acusações de preconceitos e discriminação
contra os héteros, contra nós, tá? Eu não estou falando só de crente, não, contra nossos irmãos católicos, tá? Por aí, porque é tipo assim, eles podem falar o que quiser da gente, que pastor é safado, ladrão, mentiroso, vagabundo, eles podem falar e nada acontece, mas se a gente disser, mas quando a gente diz que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que o homossexual, que essas práticas sexuais são erradas, aí eles nos atacam, né? Por que será, né? Porque no fundo, eles sabem a verdade, porque a maioria são desviados da igreja, tá? A maioria são desviados, tá? E desviado, gente, não quer dizer que ele era crente, ele frequentava, tá? Ele frequentava, mas nunca teve encontro real com Deus. Um dia eu faço um vídeo aprofundando isso também, tá? Ponto 2, construção de narrativas. Vamos lá. Militantes trans alegam que a subjetividade, tá, ou a individualidade, né, de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Gente, desculpa, é que dá até vontade de rir, tá? Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal, tá? E cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções, tá? Então, aqui cabe, tá, o relato de alguém que realizou todos esses procedimentos e chegou a uma conclusão incontestável, tá, pessoal? Vamos lá. Walt Heyer, acho que Heyer, o nome do rapaz aqui, tá? É um ex-transexual, tá? Que começou como travesti, depois passou pela cirurgia de redesignação, né, sexual para viver como mulher, tá? Depois de 8 anos, ele tornou-se cristão, isso mesmo, aceitou a Cristo e abandonou essa prática, tá? E acabou fazendo a transição reversa, tá? Para viver como homem. Só que ele descobriu o seguinte, que mudar as suas roupas, corte de cabelo, carteira de identidade, carteira de motorista, tá? E até mesmo os seus genitais, tá? Não mudou quem ele era realmente, tá? Em suas palavras, ele percebeu que a restauração da minha sanidade, né, só viria revertendo a mudança de gênero, tá? Voltando a viver como um homem que Deus me criou para ser, palavras dele, tá? Em suma, aceitando a sua identidade biológica como dom de Deus, tá? Glória a Deus por essa vida aí, tá? Então isso é tão sério que o ativismo, né, na educação, na saúde pública, acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes, tá, pessoal? Então, na busca da aceitação social, divulgam a ideia, melhor dizendo, do nascimento no corpo errado, tá? De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, né, a American College of Pediatricians. Gente, meu inglês é horrível, nem sei falar, tentei aqui, tá? Eles publicaram o seguinte, tá? Primeiro, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, ou seja, a mente, tá? Com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Segundo, meninos não nascem com cérebro feminizado, tá? E meninas não nascem com cérebro masculinizado. Terceiro, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica, tá? E que não tem base na ciência rigorosa, tá? Então, militantes trans alegam que o que importa, tá, é o que a pessoa sente ser, tá, independente do sexo biológico. Essa ideologia promove terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual. No entanto, a ciência não comprova essa crença ideológica. E fica a dica, como é que a gente... Porque, infelizmente, hoje na escola, né, como toda a revista falou aqui, colocou e bem colocado, né, como é que a gente protege, então, os nossos filhos, nossas crianças? Conversando. Pois é, pai, eu sei que às vezes
Tem pai que é meio inibido, né? Mãe, mas é assim que conversando, orientando seu filho, tá? Que você vai conseguir combater isso aí e orando, claro, né? Nunca deixar de orar. Linguagem neutra. Ponto 3. O movimento LGBTQIA+, requer a inserção, tá, de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista, por exemplo, ou seja, discriminação de gênero, e elitistas favorecimento de uma elite social ou cultural, tá? Então, contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino, tá? Assim, o masculino é usado de modo genérico, tá, pessoal, para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Quer ver uma coisa? Vou mostrar um exemplo na Bíblia para todo mundo. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz: Eu vi o Senhor que a maldade do homem, tá? Se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aí eu pergunto, esse texto está falando só de homem? Não, pessoal. Ele está falando de homens e mulheres. Vou ler o início de novo. Ele diz, e viu o Senhor, tá, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Quando ele está dizendo a maldade do homem, ele está se referindo a homens e mulheres, pessoal. Porque não existia só homem ali. Não é só o homem que é maldoso, tá? Ou seja, então, homens e mulheres, tá? Então, não bastante a militância, tá? Pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero, tá? Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Pode isso, gente? O que seria isso senão o império do mal propagando sua desconstrução de tudo aquilo que Deus estabeleceu? Satanás está investindo pesado, pois sabe que a única forma de oposição que tem levado os homens e mulheres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda que distorcidos, tá, pelo pecado, a acreditar que podem viver para a sua satisfação sem limites, tá? Como se Deus não existisse ou como se ele desejasse que todos fossem felizes independentemente da obediência de seus mandamentos. Deus deixa um alerta. Isaías 5, verso 1 diz: Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Tá, pessoal? E a conclusão, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gêneros: anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Que Deus abençoe a sua vida profundamente, grandemente, em nome de Jesus. Amém.